Se você está começando no violino agora, qual o arco que você deveria usar? Aquele baratinho mesmo? Ou de repente um de fibra de carbono, de pau-brasil? E o peso? E a crina? Né? Às vezes chega um aluno aí em mim e vem perguntando: ah, professor, quero comprar um arco e tal. Qual que é o melhor, né? O arco místico. Tipo, esse aqui tem a bênção do Paganini para eu tocar bem. Mas a verdade é um pouco diferente e, na verdade, é bem mais acessível. Então, hoje eu vou te explicar qual que é o arco, assim, que tipo de arco que vale a pena no início e o que faz a real diferença no som, né? Seja você um iniciante, seja você intermediário, avançado e tal, e quando que é a hora certa de trocar o seu arco por um arco melhor e, o melhor de tudo, sem jogar dinheiro fora. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, sou violinista profissional, toco há 26 anos, então são 26 anos de experiência, né? Sou o fundador aqui do Como Tocar Violino, né? Esse canal maravilhoso, e também criei o curso Como Tocar Violino, né? O curso completo que já ajudou milhares de alunos a dominar o violino, né? Saindo ali desde o zero até o nível avançado. Então é uma metodologia que é realmente assim, feita especialmente para adultos e que funciona. Cara, aqui não vai ter enrolação, não vai ter nada aqui tentando te engambelar e não vai ter aquelas falas: ah não, porque a repimboca da parafuseta do arco. Cara, o negócio aqui é ser claro, simples e direto. O meu compromisso é te ajudar, não só com o arco, mas a tocar de verdade, com método, com direção e com resultado. Bora lá! Bom, vamos lá, para começar, assim, você tem que começar do jeito certo, sem neura, cara, assim. No início, o mais importante é você ter um arco que funcione, ponto, só isso. Né, assim, de preferência que seja feita com crina animal, né, que é um pouquinho melhor, que esteja alinhado, que a tensão funcione, né, quando você aperta o pininho ali, fique do jeito certo, né, tal, assim, a coisa básica, só isso aí já tá beleza, já tá valendo, né, mas vale prestar atenção aí, em alguns probleminhas comuns desses arcos mais simples. Bom, esses arcos, né, mais simples, normalmente eu falo assim, os violinos iniciantes, né, que você compra e tal, vai na loja e tudo mais, escolhe, né, normalmente o violino iniciante tem um nível aqui, né, o arco que vem com esse violino normalmente é um nível um pouco abaixo, então acaba que ele atrapalha um pouquinho, né, assim, no desenvolvimento e tal, ali quando você já chega no nível mais alto, mas no começo funciona super bem, né, mas é que é isso, normalmente ele é um pouquinho mais iniciante ainda, né, e pode acontecer, por exemplo, às vezes, de vir o arco com umas crinas meio soltas, assim, sabe, você aperta lá no pino, mas ficam umas crinas meio bamba, assim, sabe, que pode até atrapalhar o som um pouquinho, ou a movimentação com o arco, né. Mas a boa notícia é que dá para resolver isso passando, cara, um isqueiro. Pega o arco assim, de longe, né? Não vai encostar o isqueiro no arco, não. Pega um arco de longe, liga o isqueiro aqui, passa longe, né, dele. Ou até do fogão mesmo, né, se não tiver um isqueiro e tal, né? Então, mas bem de leve, né? E de longe, né? Só para ele reencolher as crinas, sabe? Deixar elas mais esticadinhas, né? Então você vai ver que isso ajuda bastante, já resolve esses fios que ficam meio soltos, né? Mas com muito cuidado, beleza? E é normal, por exemplo, mas Arthur tá quebrando o fiozinho, tá saindo o fio aqui e tal. Cara, assim, é normal acontecer. Isso acontece até com arcos mais caros também. Então, quando acontecer isso, só não puxa aquele fiozinho que caiu, né? Então, quando cair um fiozinho lá, estourou, tal, assim, pega uma tesourinha, vai lá na extremidade, lá no talão, vai lá na ponta, né? E aí você corta só aquele fio, porque se você puxar ele, você está forçando os outros fios que estão lá certinhos a também saírem. Então é normal, vai acontecer, assim, até ali uns 30 fios da sua crina aí pode estourar e tá tudo bem, né? Porque são mais ou menos 150 fios. Então 30 tá bom, não vai interferir no tocar, no som, nada do tipo, tá bom? Então é normal acontecer isso, mas só não puxar, tá bom? Outra coisa sobre esses arcos mais iniciantes, cara, assim, geralmente esses arcos assim, cara, infelizmente não vale a pena você levar no luthier. Então se tiver com algum problema, uma coisinha tal, ou a crina, sei lá o que, tal, assim, tenta realmente ver essas opções de fazer alguma coisa em casa, porque só o conserto, sei lá, trocar a crina, alinhar o arco, regular, tal, acaba custando mais caro do que o próprio arco.
Então, no começo, o foco é assim, realmente usar bem aquilo que você tem, sabe? Sem se apegar muito ao equipamento, né? Tanto que eu tô aqui com a camiseta aqui, ó, conhecimento vale mais do que instrumento, porque no começo isso faz total diferença. Ah, uma coisa legal aí, ó, pra gente falar, que faz parte desse assunto, né, é a diferença entre a crina animal e a crina sintética, né? A crina sintética é como se fosse criada na máquina, né? É um nylon, né, um fio assim e tal. E esse fio é muito liso. Então o que acontece? A crina sintética, ela escorrega, ela não segura tanto o breu igual realmente a crina de verdade, né? O que a gente chama de crina animal. Então, na hora de comprar, seja o seu primeiro violino, seja um próximo arco, etc, tal, procurar crina animal, né, que é o básico do básico para você conseguir tirar um som bonito, né? Por exemplo, sabe, sei lá, aquela escova de cabelo que vem junto com a Barbiezinha falsificada, ela não vai realmente pentear muito, nem o cabelo da Barbie, muito menos o seu cabelo, porque ela não é uma escova, é um negócio meio lisão lá, né? Então não desembaraça, não faz nada, né? Então o arco é mais ou menos isso, ele precisa ter as fibras ali, né? A crina, ela precisa ter, se você olhasse num microscópio, a crina animal, ela é tipo um pelo de um cabelo humano, que é todo ondulado assim, né? Então o pozinho do breu, quando você passa lá o breu, ele gruda nessas partes específicas do cabelo, né? Do cabelo da crina, né? Que é o fio lá do rabo do cavalo, né? Então é por isso que a crina animal tem mais aderência, já a crina sintética não, porque realmente não tem como, né? Ela é muito lisa e aí não agrega lá esse pozinho do breu para poder criar realmente essa aderência. E aí uma das objeções muito comuns assim dos alunos é assim: ah, mas Arthur, se eu tiver um arco ruim lá, aquele arco que eu tô começando tal, eu não vou aprender errado? E cara, assim, relaxa. No começo, pode ficar tranquilo, você nem sabe ainda o que você vai conseguir tocar, se você vai tocar uma música decente, né? Ou vai arranhar um parabéns para você de repente, né? Então pode ficar tranquilo que para esse momento inicial, esse arco iniciante, contanto que seja de crina animal, né? Tá bom, é o que você precisa, né? Então você aprende com o que tem. Aí depois sim, quando chegar a hora, aí você melhora. Aí beleza, chegou lá, passou assim, como a gente vai saber, né? Os sinais de que você merece de verdade um arco melhor, né? Isso normalmente vai ali na faixa de 1 a 2 anos tocando violino, né? E aí o que te trava agora não é mais o dedo torto caindo lá desafinado, tal, assim, você já está conseguindo criar um som bonito, já está começando a ter uma certa habilidade com o violino, está melhorando tecnicamente e tal, e aí que sim faz sentido, né? Assim, porque aí o arco já não responde mais aquele nível que você está precisando. Então aí sim faz sentido, depois de uns 2 anos mais ou menos, né? Então aí vale trocar. E muita gente nessa hora, né, gasta horrores assim, né, num arco de pau-brasil mais barato lá, achando que vai arrasar, né? Sei lá, um arco de R$ 800 assim, de pau-brasil. Mas cara, assim, sabe o que acontece? A madeira não é uma coisa industrializada. Então existem tipos diferentes, mesmo sendo de pau-brasil. A árvore lá, cara, é uma coisa assim, cada pedaço daquela árvore tem uma madeira de um jeito, com uma densidade diferente, com uma madeira mais molhada, mais macia, mais mole, mais dura, tal. Então assim, a madeira, cara, não tem um padrão. Então, por que existem arcos de pau-brasil que são realmente muito caros e por que tem arcos de pau-brasil que são muito baratos? Porque o cara que fez, ele sabe o tipo de madeira que ele usou. Se é uma madeira mais rígida, se é uma madeira que responde bem, vai ser um arco caro. Se é uma madeira, mesmo que seja de pau-brasil, mas que é um pouco mais ruim, mais inferior, mais molenga e tal, o arco vai ficar molengão também, né? E aí na hora que você tá tocando, ele não dá a mesma resposta de um arco bom. Então, o cara que fez, ele sabe disso. Então, não vale a pena você comprar um arco de pau-brasil barato, porque não vai ter o resultado. Inclusive, eu tenho um aqui, num dos meus arcos, é um arco desses aí, porque veio de brinde, sabe? Num violino que eu comprei, etc, lá, tal. E aí o cara falou, não, eu mando um arco de pau-brasil pra você junto também e tal. Aí mandou, mas é um arco muito ruim, de oficina e tal, feito lá. Mas, cara, assim, é ruim, é um arco com uma qualidade de madeira ruim. Vou te mostrar aqui, ó. Olha só, tô aqui, ó, com 2 arcos, né? Os 2 são de pau-brasil, pelo menos parece ser, né? Eu não sou nenhum especialista de madeiras e tudo mais. Mas esse aqui, ó, o arco que tá na minha mão esquerda, que é a mão que não tem tatuagem aqui, ó, o braço, né? Esse é o meu arco principal que eu uso, que custa R$ 5.000.
E esse daqui é o arco que eu ganhei de brinde lá, tal, feito de oficina, tal, que custa, eu acredito que nessa faixa aí de 700, 800 reais de pau-brasil também. Mas olha só a diferença. Quando eu começo a apertar, por exemplo, aqui ó, o arco, né? Se eu tô aqui com ele não tá tenso, né? Eu vou apertando aqui, ó, ele já vai com muita facilidade abrindo demais, tá vendo aqui, ó, já tá bem aberto aqui. Então a madeira, ela é bem flexível, tá vendo? Olha só, tá vendo? Ela mexe bastante, né, aqui e tal, mesmo estando mais tenso, né? Agora, esse outro arco meu, por exemplo, esse daqui, que é o arco de 5 mil reais, olha só, tá aqui, né, relaxado, eu vou apertando aqui, ó, eu já sinto que ele é um arco mais duro, e ele já dá mais tensão na corda, a crina aqui tá bem dura já, e ó, ele já não mexe tanto igual aquele outro, tá vendo? Ele mexe um pouco, mas preciso ter mais força para mexer. E isso tocando faz muita diferença. Aqui na mão até não faz tanta, mas tocando faz muita diferença. Então não que o som seja melhor ou pior, né? Quando eu controlo aqui os dois, olha só, deixa eu deixar os dois tensos aqui o suficiente para tocar. Olha só, vou pegar o violino e vou tocar um pouquinho com cada um para você ver que não é som, mas sim o que eu sinto ao tocar, o reflexo que o arco dá para mim quando eu estou tocando. Olha só. Olha só, eu peguei aqui o arco, ele tá sem breu, né? Tá na tensão de tocar, né? Esse aqui é o arco barato, né? Olha só de passar o breu, olha como acontece aqui o treco, ó. Ele já, tá vendo? Chega muito aqui, ó. Olha só. Dependendo de como eu faço, ó, entorta tudo aqui, ó. A madeira aqui, ó. A madeira indo pro lado da crina, olha só. Tá vendo? Por quê? Porque é uma madeira muito molenga, muito mole. É pau-brasil, beleza, tal. Mas é uma madeira muito mole. Então só de passar aqui na crina, né, o breu, já me mostra isso. Olha só, o outro arco aqui, ó. Quando eu passo, ele me dá mais firmeza, tá vendo? É mais difícil entortar ele aqui, tá vendo? Então ele me dá mais firmeza. Agora, em relação ao som, não muda nada, cara. Olha só, vou tocar primeiro com o arco de 700 reais. 700, 800 reais, imagino. Esse arco, olha só. Né? E se você olhar bem, dá pra ver o quanto ele entorta. Olha só quando eu tô tocando, ó. Tá vendo? Então fica bem diferente aqui, ó. Dá pra ver o quanto ele sai da crina, né? Agora, com o arco mais caro aqui, o arco de 5 mil reais, olha só. Né? Então isso me dá mais firmeza na hora de tocar e mais resposta sonora mesmo, não de intensidade, mas de qualidade de golpe de arco, né? Quando eu toco um negócio, né? Com um arco de 5 mil, e quando eu toco isso com um arco de 700 reais. Né? Então ele é mais mole. Isso no som não muda nada. Você ouve aí, né? Você ouve, fala, legal, tá bonito o som, tá legal. Mas eu tocando, eu sinto totalmente diferente. Então por isso que faz sentido sim pensar na qualidade da madeira, né? Então quando você for comprar, não procure um arco desses de pau-brasil que seja muito barato, porque não vai ser bom, não vai funcionar para você. E aí, então, o que você pode fazer para resolver isso e ter um arco melhor ali depois dos seus 2 anos de prática, né? Quer trocar por um arco melhor? Vou te dar algumas ideias agora. Uma ótima solução aí, ó, pensando no custo-benefício, né? Que é o melhor custo-benefício hoje, é comprar um arco de fibra de carbono. Então ele imita, né, assim, o comportamento dos bons arcos de pau-brasil, mas custa tipo metade do preço. Então vai ser uma coisa assim, para você comprar um arco de pau-brasil bom, vai ser pelo menos uns, sei lá, uns R$1.500 para você daí para cima, né? R$1.200, R$1.500 para cima. Então, e um bom arco de fibra de carbono, você compra na faixa de R$500. Então vale muito mais a pena. Inclusive eu tenho aqui também um dos meus arcos aqui, ó, é de fibra de carbono, que é esse material preto aqui, né? E a gente vê também o controle dele, a resposta dele, ó, ele é muito mais durinho aqui, ó. Realmente
aguenta mais pressão, aguenta mais coisas. Então o funcionamento dele é muito mais parecido com o meu outro arco de pau-brasil, não com aquele molengão, né? Então é legal sim você buscar um desses arcos, no custo-benefício vale muito a pena. Mas é importante falar aqui, ó, que é muito importante você buscar esse tipo de material em uma loja especializada, tipo lá na HPG Musical, né, que é aqui parceira do Como Tocar Violino também, né? Você encontra lá arcos muito bons, assim, excelentes, tal, para esse momento da jornada sua ali e tal. Tem um arco um pouquinho melhor de fibra de carbono, tem de vários preços. E a melhor coisa é você garantir o seu arco em uma loja dessas especializadas, porque aí sim você está sendo realmente passando por um processo de seleção, né? Essas lojas não vendem qualquer coisa. Então não adianta você ir lá, sei lá, no Mercado Livre, no eBay e comprar o mais barato que você encontrar de fibra de carbono, achando que vai realmente funcionar igual um arco de pau-brasil, porque não vai ter qualidades diferentes. Então é importante você comprar em uma loja que seja especializada, tipo a HPG Musical. Inclusive tem cupom lá para você que está assistindo aqui, né? É só colocar Como Tocar Violino, tudo maiúsculo, que você tem um cupom de desconto, beleza? E às vezes as pessoas me perguntam assim, professor, mas e o peso? Achando que, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas o arco de fibra não é muito leve em relação ao arco de madeira? E na verdade não. O peso varia, então vai depender tanto do material, mas não é só isso. Vai ter arco de fibra de carbono que tem o mesmo peso de um arco de madeira. Então depende do que você busca. Tem pesos diferentes, tem materiais que são feitos diferentes, o formato. E não é só o peso, né? O peso é relevante sim, mas o que mais importa no arco não é o peso, e sim a distribuição dele ao longo do arco. Então quando você pega o arco, ele tem um formato específico, uma curvatura, né? E isso varia inclusive de arco para arco, né? E o tipo do material utilizado, a densidade, né? Quanto é pesado no talão e na ponta, onde que é o ponto de equilíbrio desse arco. Então não é só o peso do arco, as outras questões são muito mais importantes do que o peso. Você pode pegar um arco de, sei lá, de 62 gramas ou de 70 gramas e os dois funcionar do mesmo jeito, porque essas gramas aí não vão fazer diferença. O que faz diferença é o jeito do arco, é o formato dele, a distribuição do peso. Isso faz realmente muita diferença. Então, por exemplo, eu tenho dois arcos aqui, sem ser esse arco molengão, né? Eu tenho um outro arco que é um bom arco, né? Que custa ali na faixa de uns R$1.500, feito por luthier também e tal, né? De pau-brasil. Os dois são muito bons. Aquele principal, que custa 5 mil, e esse outro aí de 1.500, mais ou menos, né? E os dois têm absolutamente o mesmo peso. Exatamente o mesmo peso. Eu já pesei. Porque quando eu troquei de arco, eu falei, nossa, isso aqui é muito diferente do outro arco. Aí eu falei, por que é desse jeito, né? E aí fui pesar e falei, cara, o peso deu exatamente igual, mas é porque a curvatura é diferente, a distribuição do peso no arco e tal. Então um deles, que é esse meu de 5 mil reais, ele gruda mais na corda, sabe? Você sente que ele fica mais em contato com a corda, que é ótimo para tocar, por exemplo, concertos românticos e coisas assim, que tem aquele som mais presente o tempo inteiro e tal. Mas é mais difícil de tocar, por exemplo, um concerto de Mozart, que é do período clássico, e tem umas características de ser um pouco mais destacada, algumas coisas, umas coisas meio fora da corda tal. E aí esse arco ele fica muito na corda. Então o meu outro arco acaba sendo melhor para esse caso de tocar Mozart e tal. Então, e os dois têm o mesmo peso, mas o jeito que eles respondem na corda são diferentes, porque ele tem um formato diferente de curva, tem uma densidade diferente, tem uma distribuição de peso diferente. Então, assim, vai depender do que você está buscando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é testar, realmente testar outros arcos e ver e tal. Se você tiver possibilidade de ir numa HPG Musical da vida aí, vai lá na loja, tem vários arcos para você testar e tudo mais, e ver o que te agrada mais, né? Para ter uma resposta melhor, né? Assim, do que você está procurando, né? Então vai variar não só pelo peso, não vai por isso, porque não é só o peso. O arco pode ser muito diferente tendo o mesmo peso absoluto, beleza? E é exatamente por isso que um arco de fibra bem construído se destaca, né? Então ele já vem com uma curvatura legal, né? Aquela parte mais pensada do negócio, né? Tem uma boa distribuição de peso e tal, e com um preço mais acessível do que pegar, por exemplo, um arco de pau-brasil que seja barato, né? E se você quiser analisar, né? Assim, mas como que eu vou saber se o arco é bom, se não é? Assim, não dá para saber só visualmente, mas tem alguns detalhes visuais que dão ali uma perspectiva. Se o arco tem um bom acabamento, né? Se você olha, por exemplo, quando é um arco de madeira, você pode olhar, deixa eu dar um zoomzão aqui, ó.
Você pode olhar no desenho aqui, ó, do arco, como é, se é bem feitinho, sabe? Essa parte aqui, que vem aqui interna. Se não tem, tipo, umas coisas meio estranhas no desenho dele mesmo, né? De quando ele foi esculpido, tá vendo? Ele é bem perfeitinho, né? Quando você olha aqui o formato aqui embaixo, né? Aqui quando vem aqui octagonal, você vê todo o formato certinho, vê a qualidade do jeito que o talão é colocado, vê se tem folga, essas coisas e tal. Então tudo isso indica que é um arco de uma qualidade melhor, né? Então você pode dar, assim, realmente algum aspecto visual, né? Então isso é importante de ver. Você pode ver aqui, por exemplo, né, todos esses arcos, né, a maioria deles tem essa pedra aqui na frente, né, que é uma madrepérola, né, que chama. E num arco legal vai ter uma madrepérola mais bonita. Normalmente são assim, né? Deixa eu pegar um outro aqui para você ver. Olha só. Tá vendo? Tem uns desenhos aqui, tá vendo? Não é aquele negócio liso, branco aqui, né? Então isso indica pelo menos um pouco mais de cuidado, né? Assim, ver se não tem umas rebarbas, um negócio mal acabado, né? Ver aqui como que é o pininho dele, né? Assim, se é um pininho bonitinho, se tá bem encaixado aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bem encaixadinho aqui, tá retinho, bonito, né? E tal, não tem nenhuma folga, não tem nada. Você vê que esse aqui até é um pininho um pouquinho diferente desse aqui, né? E se você olhar os outros aqui também, cada um tem um pino de um jeito diferente, olha só, tá vendo? Esse aqui, tá vendo? Também a madrepérola bem desenhada, né? Aqui o pininho, ó, tá vendo? Tem até uns detalhes no pino. Então isso indica, de certa forma, algum tipo de cuidado, né? Assim, para ter um negócio mais bonito, né? Aí testa aqui, né? Se realmente prende bem e tal, se o cavalete, ó, se o talão tá bem preso, se quando você tensiona, realmente tensiona bem as crinas, né? Então tudo isso dá uma indicação, né? Se é um arco bom, mas dá para ser um arco bom que pareça, dá para ser um arco ruim que pareça um arco bom, né? Então não dá para saber exatamente só pelo visual, mas esses detalhes já mostram pelo menos um refinamento maior, né, no trabalho e tal, mesmo que seja um arco mais barato, né? Então por isso que é fundamental você comprar o seu arco em uma loja especializada, tipo a KPG Musical, né? Porque aí elas fazem essa seleção criteriosa, né, entre os fornecedores, tal. Os caras vão, cara, eles saem daqui do Brasil, vão numa feira gigantesca lá na Itália para escolher quem vão ser os fornecedores que vão enviar aqui para o Brasil, para eles poderem revender aqui e tudo mais, né? E sem contar que aí te dá garantia e tudo mais, né? Então é muito melhor comprar em uma loja dessas, tá bom? Então assim você evita cair naquelas armadilhas de comprar um arco barato, mas que é ruim, né? Que vai mais atrapalhar do que ajudar no seu desenvolvimento. Mas é isso, no fundo, cara, assim, o que você, assim, quando você vai escolher um arco, você não quer saber se ele tem 62 gramas ou 63. Você quer que o arco seja bom e que obedeça o seu comando, né? Por isso que é importante ser já no nível um pouquinho melhor, né? Quando você vai ali passando pelo menos uns 2 anos, que já sabe fazer outros golpes de arco, sabe fazer um staccato, um spiccato, um legato, né? E você quer fazer isso com o seu arco sem sentir, sei lá, que tá lutando com um galho, né? Então é meio que um processo natural, né? Então assim, para recapitular, gente, no começo, qualquer arco que funcione, tenha crina animal ali, tá bom, né? Depois de 1 a 2 anos, considera trocar aí para um arco de fibra, pelo menos, que vai ser selecionado desse tipo, tal, e que vai funcionar bem. E aí sim, quando você chegar numa fase avançada, lá depois de uns 5 anos de violino, tal, aí sim faz sentido começar a pensar em investir em um arco melhor, né, de pau-brasil e tudo mais, mas que seja de pau-brasil de um nível mais alto. Então vai ser realmente um arco de pelo menos R$1.500 daí para cima, né? Então é muito importante a gente entender esse processo e entender que não é o arco que vai fazer você tocar bem, mas sim o conhecimento. Então tudo isso é regrado por onde você está no seu processo de aprendizado. E aí sim vai valer a pena ou não trocar de arco. Então não é primeiro troca de arco, depois eu aprendo a tocar melhor. É o contrário. Eu aprendo a tocar melhor para depois trocar de arco. Então, se o seu arco hoje parece um espaguete mal cozido, talvez seja realmente a hora de dar um upgrade ou não. Talvez seja realmente a hora de dar um upgrade em você, né? Então, se não for ainda a hora de comprar um outro arco, calma, vai chegar lá, tudo bem, né? E assim, cara, mesmo com um arco ruim, assim, sei lá, o que você tem hoje e tal, ou o que você vai ter, dá pra tocar muito bem.
sabe? Desde que você tenha um bom método, que saiba o caminho do que fazer, o passo a passo real, né? Assim, e para aprender tudo isso com método, com direção, sem perder tempo e tal, é para isso que eu criei a Semana do Violino, né? Que é um curso gratuito, começa agora no dia 2 de junho, né? Então é 100% online e totalmente gratuito. Então você clica no linkzinho que eu deixei aqui na descrição, lá falando da Semana do Violino, aí você se inscreve para participar dessas aulas gratuitas comigo, e aí sim você vai ter todo o passo a passo, tudo que você precisa fazer, desde o zero até o nível avançado. Ah, mas Arthur, eu já toco. Cara, se você já toca e você não sabe qual é o próximo nível, o que você tem que fazer para chegar no próximo nível, para avançar, para continuar evoluindo, você tem que estar lá nessas aulas. Se você está começando agora e quer realmente aprender do jeito certo, você tem que estar lá nessas aulas. Beleza? Então faz a sua inscrição, é rapidão, menos de 2 minutinhos você já está inscrito e já está participando das aulas e vai poder ir lá aprender muito mais comigo, beleza? E conta aqui nos comentários para mim, ó, qual arco que você usa hoje? É o arco que veio do seu violino? Qual que é o seu violino e tal? Você já trocou de arco? Você já experimentou outros arcos? Sentiu diferença entre eles, né? Então eu quero saber aí as suas histórias com arcos tortos ou não e os milagres dos upgrades de arco, beleza? Então até a próxima, muito obrigado pela sua presença aqui, lembrando também que se você quiser comprar as nossas camisetas aqui, ó, do Como Tocar Violino, vai lá na loja.comotocarviolino.com.br e garante a sua camiseta lá com R$10 de desconto, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!